Praticamente, em todos os continentes da Terra, há locais antigos escondidos pelo tempo e também estruturas megalíticas que vão além de qualquer explicação racional. Vários desses locais que vêm sendo descobertos a cada ano são ainda mais antigos do que as pirâmides do Egito, para você ter uma ideia. E o que isso quer dizer? Que o planeta Terra não conta somente a nossa história, que aliás ainda não terminou, mas de várias outras civilizações que já caminharam pelo mesmo solo que pisamos agora, e que a grande maioria de nós não faz nem ideia que um dia existiram. Os Templos de Malta. Graham Hancock, autor britânico, sempre tocou na tecla de que uma civilização avançada com tecnologia espiritual existiu durante a última era glacial, até ser destruída após impactos de cometas há cerca de 12.900 anos, no início do Dryas recente. Para que você não fique perdido com esse termo, Dryas recente vem do inglês Younger Dryas. Foi o período da história geológica da Terra que ocorreu por volta de 12.900 a 1.700 anos antes do presente, marcando o fim da era glacial. De acordo com pesquisas e escavações que Hancock tem acompanhado junto a arqueólogos em Malta, o local nem sempre foi uma ilha. Fortes indícios dão conta que Malta ainda fazia parte do continente e se ligava onde hoje é a Sicília. Nessa ilha foram encontradas estruturas que antecedem as grandes pirâmides e Stonehenge, construídas por uma civilização perdida no tempo e devido à falta de registros, repleta de mistérios. Os chamados templos megalíticos de Malta são verdadeiras maravilhas arquitetônicas, não só obras-primas da engenharia antiga, mas também portais para o passado de uma sociedade sofisticada, cuja compreensão de astronomia ainda intriga muitos estudiosos e cientistas atualmente. Esses templos não foram descobertos recentemente, mas sim lá no final do século XIX. Mas, se tem tanto tempo assim, por que só agora os cientistas estão interessados nele? O fato é que, ao longo dos anos, até o final do século XIX, vestígios antigos como templos e até cidades inteiras não eram reconhecidos pelo seu valor histórico e muito menos escavados por pesquisadores ou caçadores de tesouros, a fim de encontrar em cada um seus objetos de valor. Antes disso, aliás, nem a preservação daquilo que seriam verdadeiros sítios arqueológicos era uma regra. Por isso, inúmeros locais já tiveram visitas indesejadas e saques aconteceram durante centenas e até milhares de anos, deixando assim muitos vestígios e histórias perdidas no tempo. Além disso, como ocorreu em Malta, os templos sofreram com as práticas agrícolas e também com a construção de novos edifícios, o que foi levando o passado da ilha a uma deterioração significativa. Para você ter uma ideia, pedras de antigos templos e outras estruturas chegaram a ser reaproveitadas para novos projetos de construção. Pedras de tremendo valor histórico. O primeiro registro documentado sobre os templos de Malta surgiu numa publicação de 1536, do padre francês Jean Quentin, Insulae Melitae Descriptio. Ele havia notado a existência de ruínas antigas praticamente por toda a ilha. Porém, nem isso sustentou algum tipo de interesse arqueológico naquela época, o que veio a acontecer muito mais tarde. Segundo os trabalhos extensos promovidos por Sir Themistocles Zamet em 1905 e nos anos seguintes, as estruturas de Malta são mais antigas ainda que Stonehenge, na Inglaterra, e as pirâmides egípcias, muito provavelmente, começou a ser habitada logo após o Dryas recente. Há inclusive relatos paralelos sobre a história de Malta, que dizem que a ilha já foi habitada por seres gigantes. Você sabia disso? As construções megalíticas do lugar fazem com que qualquer um tenha essa mesma impressão. Até os dias atuais, porém, nada foi concretamente comprovado, mas Malta ainda é um convite para uma viagem interessante no tempo. Göbekli Tepe.
Localizado na cidade de Şanlıurfa, na Turquia, Göbekli Tepe é um dos sítios arqueológicos mais fascinantes e intrigantes do planeta, sendo considerado o templo mais antigo de que se tem registro. Um monumento megalítico erguido há impressionantes 11.000 anos e meio, no final da Idade da Pedra. A sua complexidade vai além dos padrões estabelecidos sobre o desenvolvimento da civilização humana. O local foi descoberto pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt em 1994. Antes disso, 30 anos antes, em 64, uma pesquisa arqueológica norte-americana já havia notado a colina, mas presumiu que as anomalias do terreno eram apenas um cemitério bizantino abandonado. Schmidt, ao contrário, teve certeza de que se tratava de um sítio pré-histórico devido aos fragmentos de rocha na superfície do monte. Desde 1994, escavações têm sido conduzidas pelo Instituto Arqueológico Alemão e pelo Museu de Şanlıurfa, sob direção de Schmidt. A idade de Göbekli Tepe é um dos seus maiores mistérios. Foi construído milhares de anos antes das pirâmides do Egito, em um período pré-neolítico, antes do advento da sedentarização, que é o nome dado ao processo de abandono do nomadismo para a habitação fixa. Os homens não tinham lugar fixo, viviam buscando novos lugares e depois passaram a se fixar. Houve uma fase de transição da domesticação dos animais ou ainda da invenção da cerâmica. Tudo isso caracteriza esse período. As construções são compostas por imensos blocos de pedra, dispostos em círculos, com grandes pilares em forma de T, de até 5,5 metros de altura, adornados com esculturas e gravuras de animais selvagens, como leões, raposas, touros, cobras e abutres. Alguns pilares, inclusive, representam humanos estilizados, com braços e mãos em gesto de oração, possivelmente retratando sacerdotes. Após o falecimento de Schmidt em 2014, novas escavações, sob direção de Lee Clare, revelaram evidências de casas, assentamentos, uma grande cisterna para coletar água da chuva e milhares de ferramentas para processar grãos. Isso sugere que Göbekli Tepe não era apenas um templo isolado, mas uma vila próspera com grandes construções especiais no seu centro, mudando novamente entendimento sobre o sítio. A interpretação atual é que Göbekli Tepe pode ter sido uma tentativa de caçadores-coletores tentarem manter o seu estilo de vida no momento em que o mundo começava a mudar com o crescimento da agricultura. As esculturas de animais nos pilares, que não são aquelas que a gente vê todo dia, são consideradas histórias importantes para ajudar os grupos a ficarem mais unidos e a desenvolverem uma identidade comum. Estrutura de Richat. Eis aqui um dos maiores mistérios da Terra, o olho do Saara, ou a estrutura de Richat. Sem dúvida, uma das formações mais enigmáticas do planeta. Localizada na Mauritânia, em pleno deserto do Saara, ela chama a atenção por sua aparência impressionante. É um imenso círculo de anéis concêntricos, com cerca de 40 a 50 quilômetros de diâmetro. Pensa, que só foi notado em sua totalidade a partir da corrida espacial na década de 1960. Astronautas das missões Gemini e Apollo chegaram a utilizá-la como ponto de referência no meio daquela vastidão árida do deserto. A grande questão sobre o olho do Saara é: o que teria originado essa estrutura tão peculiar, detalhada, mas ao mesmo tempo tão imensa? Durante muito tempo acreditou-se que se tratava de uma cratera de impacto por causa de um gigantesco meteorito. Mas essa hipótese perdeu força quando os geólogos não encontraram sinais característicos, como minerais prensados ou metais derretidos. A explicação mais aceita atualmente é de que o olho seria resultado de um domo geológico formado há aproximadamente 100 milhões de anos, quando pressões internas fizeram
o solo se erguer. Com o passar do tempo, a ação do vento e da chuva corroeu as camadas de rocha em círculos concêntricos, revelando diferentes minerais e cores, até criar a paisagem que até hoje impressiona até mesmo do espaço. Apesar da explicação científica, o formato quase perfeito da estrutura alimenta outras teorias alternativas. Há, por exemplo, quem acredite que o olho do Saara seria a localização real da mítica Atlântida, descrita por Platão. O pessoal sempre em busca da Atlântida perdida, já que as suas proporções e disposição em anéis lembram o relato de uma cidade organizada em círculos de terra e água. Outros, mais ousados, falam de construções artificiais ou mesmo de uma possível intervenção extraterrestre, ainda que não haja nenhuma evidência arqueológica que sustente tais ideias. Do ponto de vista científico, a idade da estrutura de Richard remonta a um passado incompreensivelmente remoto. Enquanto as rochas que a compõem podem ter até 600 milhões de anos, a formação em si é datada de cerca de 100 milhões de anos, muito antes de qualquer civilização humana. Ainda assim, o seu formato quase hipnótico, em contraste com a vastidão monótona do Saara, mantém vivo o mistério. Para a ciência, trata-se de um fascinante acidente natural. Para o imaginário popular, talvez seja uma pista de algo muito maior, perdido no passado distante. Çatalhöyük, localizado na atual Turquia, é um dos assentamentos mais antigos do mundo e um enigma fascinante para a arqueologia moderna. Segundo datações, o local foi ocupado entre 7.400 anos e 6.200 a.C., em seu monte oriental, e até 5.200 a.C., no monte ocidental, e manteve mais de 2.000 anos de ocupação contínua, oferecendo uma rara janela para compreender a transição da humanidade da vida nômade para a vida sedentária, estabelecida e agrícola, que é chamada de sedentarização. O sítio foi descoberto em 1958 pelo arqueólogo James Mallard, que dirigiu as primeiras escavações entre 61 e 65. Suas descobertas, como casas de tijolos de barro decoradas com pinturas coloridas e vibrantes, além de estatuetas femininas, transformaram as visões modernas sobre os primórdios da civilização. No entanto, após um escândalo envolvendo Mallard, as pesquisas foram interrompidas e só retomadas em 93 sob a liderança de Ian Holder, que permaneceu no comando até 2018. Holder aplicou a chamada arqueologia pós-processual, uma metodologia que não se limitava à análise material, mas buscava compreender o contexto cultural e os modos de vida dos habitantes daquele sítio. Atualmente, os trabalhos são coordenados por Ali Umut Turkan, da Universidade de Anadolu. No auge da sua ocupação, Çatalhöyük poderia ter abrigado milhares de pessoas. As estimativas variam entre 3.500 e 8.000 habitantes, embora estudos mais recentes sugiram que, em determinados períodos, a população tenha sido bem menor, entre 600 e 800 pessoas por ano. Ainda assim, tratava-se de um assentamento impressionante para a época, considerado um raro exemplo de comunidade neolítica bem preservada. A sua organização urbana era única, não havia ruas nem passagens convencionais e as casas se aglomeravam ali lado a lado, formando um verdadeiro labirinto semelhante a um favo de mel. O acesso às residências se dava pelos telhados, curioso, né? Que funcionavam como ruas e locais de convivência, alcançados por escadas. O interior das casas, construídas em tijolos de barro e rebocadas cuidadosamente, era mantido limpo e o lixo era depositado em áreas afastadas. Outro aspecto interessante era a aparente igualdade social. Todas as casas tinham tamanhos semelhantes,
sem indícios de uma hierarquia clara, elites ou palácios. Não foram encontrados edifícios públicos ou templos dominantes, o que sugere uma sociedade relativamente igualitária, em que homens e mulheres compartilhavam um status social semelhante. A economia combinava agricultura e pecuária com a caça, e os habitantes cultivavam cereais como trigo e cevada, além de leguminosas, frutas e nozes. A produção de cerâmica e ferramentas de obsidiana era significativa, provavelmente usada tanto no cotidiano quanto no comércio. Outro aspecto interessante sobre Çatalhöyük é que os mortos eram enterrados dentro das suas próprias casas, geralmente sob os pisos ou próximos às lareiras. Muitas vezes eles eram colocados em posição fetal, envoltos em esteiras ou cestos. Há indícios de que alguns cadáveres eram expostos ao ar livre, antes do sepultamento definitivo. E, em certos casos, as cabeças eram retiradas e depois modeladas em gesso e pintadas, o que sugere rituais de veneração de ancestrais ou um respeito especial pelos anciãos. Apesar de décadas de pesquisas, Çatalhöyük ainda guarda mistérios. A partir de todos esses levantamentos, era possível identificar relações diretas de parentesco entre muitos dos corpos enterrados, levantando a hipótese de que os laços sanguíneos não eram o fator mais importante na organização social. Isso indica uma comunidade em que as relações sociais iam além da lógica familiar tradicional. Outra controvérsia envolve a interpretação das estatuetas encontradas no local. Enquanto Mellart via nelas representações de uma deusa-mãe, símbolo de uma sociedade matriarcal, escavações mais recentes que trouxeram à luz cerca de 2.000 estatuetas, das quais menos de 5% femininas, questionam essa leitura e apontam para algo bem mais amplo. À medida que novas evidências vão surgindo, informações mais contundentes vão aparecendo. Os estudos ainda continuam, portanto, nada ainda é conclusivo. Stonehenge é um dos monumentos mais enigmáticos e belos do mundo, localizado na planície de Salisbury, em Wiltshire, no sudoeste da Inglaterra. E há milênios intriga arqueólogos, historiadores, estudiosos e pessoas interessadas em antiguidades. A sua construção começou por volta de 3.000 anos antes de Cristo e se estendeu por diversas fases ao longo de mais de 1 milênio. Durante muito tempo, a sua finalidade permaneceu um mistério. Algumas teorias sugeriam que fosse um cemitério, um local de cura para peregrinos ou mesmo um santuário reservado a famílias de elite, já que restos humanos cremados foram encontrados em buracos externos ao seu perímetro. Outras hipóteses defendiam que Stonehenge teria servido como um calendário celestial, um observatório astronômico capaz de marcar datas significativas para a agricultura, devido ao alinhamento perfeito das suas pedras com o nascer e o pôr do sol nos solstícios. Já no século XVIII, John Aubrey popularizou a ideia de que teria sido obra dos druidas, que foram sacerdotes, juízes e educadores entre os povos celtas, antigas tribos da Europa Ocidental, embora relatos sobre esses seres tenham surgido na Grã-Bretanha mais de 1.500 anos após a última fase de construção de Stonehenge. Houve ainda quem atribuísse a sua origem aos romanos, uma suposição considerada pouco provável. Pesquisas recentes, no entanto, revelaram novas informações fascinantes sobre o monumento. Estudos acústicos conduzidos pelo professor Trevor Cox, da Universidade de Salford, com base em uma escala reduzida, mostraram que Stonehenge funcionava como uma gigantesca câmara de eco. Sons gerados dentro do círculo eram amplificados e reverberavam, tornando a música mais impactante e a voz humana mais clara.
mesmo entre pessoas posicionadas de costas umas para as outras. Esse efeito sugere que o local poderia ter sido usado para rituais exclusivos de pequenos grupos, já que quem estivesse fora do círculo não participaria da experiência sonora. Outro campo de estudo diz respeito à origem das pedras. Descobriu-se que a famosa Pedra do Altar, um monólito de 6 toneladas e quase 5 metros de comprimento, teria sido transportada por até 750 quilômetros de distância, desde o nordeste da Escócia. 6 toneladas nessa distância. As pedras azuis, de cerca de 4 toneladas cada, vieram das colinas de Presely, no país de Gales, aproximadamente 225 quilômetros. Já as grandes pedras de arenito silicificado, conhecidas como sarsens, foram extraídas de Westwoods, a apenas 25 quilômetros dali. O transporte dessas rochas monumentais foi um feito extraordinário, intrigante com certeza. Acredita-se que essas pedras tenham sido arrastadas sobre trenós de madeira que deslizavam em trilhos, em jornadas que poderiam durar meses, com certeza. Experiências modernas sugerem que erguê-las envolveu estruturas de madeira, alavancas de cordas, mobilizando o esforço coletivo de muitas pessoas. Além disso, outras pesquisas sugerem que Stonehenge pode ter sido reconstruído por volta de 2620 a 2480 a.C., com o objetivo de unificar os antigos povos da Bretanha num período de intensos contatos com grupos vindos da Europa. As conexões culturais entre diferentes regiões da Grã-Bretanha ficam tão evidentes não apenas pela origem distante das pedras, mas também pelas semelhanças em círculos megalíticos, na arquitetura doméstica e na cerâmica. Isso indica que a cooperação entre as comunidades era muito mais ampla do que se imagina. Quanto à sua idade, a primeira fase construtiva de Stonehenge, datada de cerca de 3100 a.C., antecede a construção da Grande Pirâmide de Gizé, concluída por volta de 2560 a.C. Já as fases mais icônicas, com o posicionamento das grandes pedras, são contemporâneas ou ligeiramente posteriores à pirâmide. Jericó, conhecida como a cidade mais antiga do mundo ainda habitada, possui uma história que se estende por milhares de anos. Localizada na Cisjordânia, a poucos quilômetros do Rio Jordão e aproximadamente 27 de Jerusalém, é notável por estar situada a cerca de 270 metros abaixo do nível do mar, tornando-a também a cidade mais baixa do planeta. Estima-se que Jericó tenha sido um antigo centro de adoração a deuses lunares, segundo uma das teorias alternativas sobre a origem do nome da cidade, que seria Yeriho, que por sua vez vem de Yaerar, que quer dizer lua. A cidade tem sido um atrativo para assentamentos humanos por milênios, devido ao seu solo fértil e clima quente, perfeitos para a agricultura, e à abundância de água da fonte Ain el-Sultan. Evidências de assentamentos datam de antes de 9000 a.C., fornecendo informações importantes sobre antigas habitações humanas no Oriente Próximo. O sítio da antiga Jericó, Tel el-Sultan, é um tel, isto é, um tipo de monte ou pequena colina que se formou ao longo dos séculos pela construção e reconstrução contínuas de vilas e cidades do mesmo local. Cada camada ou strata desse tel representa um período da história do local, sendo as camadas mais profundas as mais antigas. Interessante. Pesquisas arqueológicas em Jericó revelaram vestígios de mais de 20 civilizações ali. Durante o período neolítico pré-cerâmico A, que vigorou de 8.350 a 7.370 a.C., a cidade de 40.000 metros quadrados era cercada por um muro de pedra com uma torre central, e as suas casas
eram redondas, feitas de tijolos de barro. Artefatos desse período incluem 10 crânios engessados e pintados para reconstituir feições individuais, representando um dos primeiros exemplos de retrato na arte histórica. Acredita-se que os primeiros habitantes neolíticos eram principalmente agricultores, que domesticavam plantas e animais e armazenavam seus produtos em silos dentro das muralhas da cidade. Jericó já passou por diversas transformações. No período neolítico, de 8.500 a 4.600 a.C., ela surgia como uma cidade de agricultores, centrada em torno de uma nascente protegida por uma torre. Durante as 3 fases da Idade do Bronze, antiga, média e tardia, que duraram de 3.400 a 1.200 anos antes de Cristo, Jericó se tornou uma cidade fortificada com muralhas largas, ganhou um palácio e um mercado. Foi destruída e reconstruída várias vezes, e a cada reconstrução ficava ainda maior. As muralhas construídas com estruturas defensivas como torres e rampas sugerem que Jericó passou por conflitos militares, possivelmente com os antigos egípcios, culminando em sua destruição por ação militar violenta. Infelizmente, poucos artefatos foram encontrados, provavelmente pelo fato dos novos habitantes fazerem uma limpeza no local antes de tomá-lo para si, e assim sucessivamente. Os últimos habitantes da antiga Jericó são da Idade do Ferro, de 1.200 a 500 anos antes de Cristo. Embora menos objetos tenham sido encontrados, a cidade manteve a sua importância com evidências de interação cultural. A arqueóloga Kathleen Kenyon desempenhou um papel crucial na revelação da história de Jericó. Ela conduziu escavações em Tel El Sultan de 1952 a 58, revolucionando o campo da arqueologia. Kenyon foi creditada por datar o local como uma das cidades mais antigas do mundo e por estabelecer um novo padrão para escavações arqueológicas. Mais de 100 artefatos da antiga Jericó, incluindo cerâmica, pedras trabalhadas e metal, foram dados por Kenyon ao Oriental Museum da Durham University. Esses objetos permitem investigar a importância de Jericó como sítio arqueológico e obter insights sobre a vida e morte nas culturas antigas. A cidade é mencionada mais de 70 vezes na Bíblia hebraica. É descrita no Antigo Testamento como a cidade das palmeiras e é biblicamente famosa por ser a primeira cidade na Terra Prometida encontrada pelos israelitas após cruzarem o Rio Jordão. O livro de Josué narra a famosa história de suas muralhas protetivas que caíram após os israelitas marcharem ao redor dela por 7 dias. A Bíblia também menciona no Novo Testamento como o local onde Jesus curou os cegos e encontrou Zaqueu. No entanto, a relação entre achados arqueológicos e narrativas bíblicas sobre a destruição de Jericó não é tão simples de se entender. Embora arqueólogos como John Gerstang tenham sugerido a destruição de muralhas por terremoto e fogo por volta de 1400 a.C., datando-as dos tempos de Josué, outros peritos interpretam as evidências de forma diferente, datando as muralhas que Gerstang estudou do 3º milênio a.C. Muitos pesquisadores atuais afirmam que praticamente nada resta de Jericó dos tempos de Josué para se determinar a data de sua tomada. E então, qual desses lugares mais te fascinou? Deixa aí pra gente nos comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia. A gente se vê num próximo vídeo.